Fala galera, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo trabalhando queda livre, movimento vertical no vácuo. Então pessoal, ó, quando a gente trabalha com movimento vertical no vácuo, tem algumas diretrizes que vocês precisam saber. Por exemplo, vácuo, lugar desprovido de ar, ou seja, sem ar. Botar grosso modo, num popular, uma coisa mais direta que é para você entender de vez. Vácuo, lugar, desculpem aqui, tá certo? Lugar sem ar. Quando eu falo lugar sem ar, é justamente o seguinte: não há propagação do som no vácuo, porque o som precisa das partículas de ar para, de certa forma, ir transmitindo essa energia até chegar a você. Como no vácuo não tem ar, então não tem essa história de você ouvir alguém falar, ouvir música, alguma coisa assim do tipo. Por isso tem que se ligar aí quando vocês forem assistir alguns filmes, principalmente filmes de astronomia, que vocês estiverem vendo algum corpo, alguma pessoa, algum movimento lá na região que é vácuo e tiver som, então é uma das mentiras. A gente sabe que o filme ele tenta representar, mas aparecem algumas ficções e aí precisamos entender e diferenciar isso. Outra coisa, pessoal, que nós temos que levar em consideração é o dito popular. Ou seja, já viram ou já ouviram alguém dizer assim: rapaz, eu falei contigo e tu me deixou no vácuo. A questão de você falar com alguém e alguém te deixar no vácuo é justamente porque ele não ouviu você falar. Ou se ouviu, fez de conta que você não falou. Mas dá-se a entender que quando alguém falar com você, tá certo? E você não deu atenção para essa pessoa, é porque você terminou deixando-a no vácuo e tem sentido. Porque se você falar com alguém lá no vácuo, a pessoa não vai te ouvir. Entendeu? Então se alguém falou com você aqui e você não ouviu, deu entrevista, fulano me deixou no vácuo. É certo essas coisas aí. Outra coisa que nós temos que levar em consideração, além do processo do vácuo aqui, é a aceleração da gravidade, pessoal. A aceleração da gravidade. Então veja que a aceleração da gravidade a gente representa aqui por G, tá certo? Você tem aqui a Terra, tranquilo? E essa aceleração da gravidade, ela é o que nos mantém na superfície da Terra aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, G. G de gravidade. Então essa aceleração da gravidade representada por G, nós vamos substituir onde tiver A, será agora G. Nós vamos colocar G de aceleração da gravidade. A gravidade normal, comum para a gente aqui, ela corresponde a 9,8, pessoal. 9,8 metros por segundo elevado ao quadrado. Esse é o valor da aceleração da gravidade normal, o valor exato, vamos dizer. Claro que vai ter uma fraçãozinha depois daqui, mas é o valor considerado. Depois, tá certo, a gente utiliza esse valor aqui, a gravidade, aproxima o mesmo para 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aproximação aqui é para melhorar os cálculos, tá certo? Então aqui é para melhorar os cálculos. Então fica mais fácil para a gente trabalhar com 10 para não ter tanto número com vírgula. Tranquilo, pessoal? Então, para melhorar os cálculos, a gente utiliza a aproximação 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a gravidade da Terra. A gravidade da Terra que a gente pode aproximar. O valor dessa aceleração da gravidade nossa aqui. Ela que nos mantém sobre a superfície terrestre. Ela que faz com que o corpo, na hora que sobe, desce. Tem aquele dito, né? Tudo que sobe, desce e tal. Então, ela mantém o ar atmosférico aqui na superfície da Terra. Ok? Por isso que não é à toa. Botem aí, que é muito cobrado em vestibulares, essa questão. A gravidade tem uma direção. A gravidade, ela tem uma direção vertical, se você observar, ela é vertical e tem um sentido para baixo, tá certo? Para baixo. Então, ela vai atuar na vertical e tem um sentido para baixo. Então, é desse formato aqui. Então, quem for contra ela, é o que a gente vai já ver como é que se trabalha. Então, a gente trabalha com orientação da trajetória. A gente trabalha aqui com orientação da trajetória. Por exemplo, você vai trabalhar uma questão. Na hora de você resolver essa questão, você vai ter que prestar atenção se essa questão está falando se o corpo está caindo, se o corpo está sendo lançado para cima e por aí vai. Então, aqui nós vamos tratar agora o que a gente chama de tipos de trajetórias. Tá certo? Ou seja, trajetória, vou botar aqui, ó, trajetória para cima, tá certo?
quando tu orienta a trajetória para cima, tá certo? Trajetória para cima. Então, para tu trabalhar com trajetória para cima, ó, já podemos ter o seguinte, ó, a trajetória para cima, deixa eu centralizar melhor aqui, ó. Centralizar melhor aqui para tu ver, ó. Quando eu vou orientar a trajetória para cima, você tem que ter cuidado, ó, a trajetória sendo orientada para cima, nós vamos ter o seguinte, que ela está no sentido contrário à aceleração da gravidade. Então implica dizer que a aceleração aqui vai ser, ó, menos g, ou seja, no caso aqui ela vai ser negativa, você não pode esquecer disso. Professor, se o corpo estiver subindo, não tem problema, você pode ter aqui um corpo, esse corpo ele vai subir aqui, tá certo? Ele vai fazer esse movimento. Quando chegar aqui, essa velocidade tem que ser igual a zero, aí ele começa a descer, ó, tá certo? Ele começa a descer. Então, primeiro ele sobe, para ele subir ele tem que ter uma velocidade inicial diferente de zero, para fazer ele subir. Quando chega lá em cima, ele é igual a zero, porque o corpo muda, tá certo? De sentido. Então, se o corpo muda de sentido, a velocidade final é igual a zero, e aí depois o corpo vai e desce aqui até chegar ao solo novamente. Então, fiquem ligados a respeito disso aqui. Toda vez que eu orientar a trajetória para cima, a gravidade dela vai ser negativa, justamente porque eu estou trabalhando nessa situação aqui, que ela está no sentido contrário a ela. Então aqui virou um vetor oposto, então temos esses formatos aqui. Agora, se eu botar a trajetória para baixo, por exemplo, a trajetória, se eu trabalhar a trajetória para baixo, veja que a trajetória para baixo, ela já tem um certo diferencial, pessoal. Então, quando eu taco a trajetória aqui para baixo, ó, a trajetória para baixo, implica dizer que eu tenho um corpo que pode ser na vertical aqui para baixo, e a gravidade aqui, ela não será mais negativa, ela vai ser o quê? Positiva. Por quê? Porque a trajetória para baixo é o mesmo sentido da gravidade da Terra. Então, nesse formato aqui, eu vou ter uma gravidade positiva. Então, o corpo que caiu, que subir nessa trajetória aqui, pessoal, ela vai trabalhar com a aceleração da gravidade positiva que você vai botar na forma. Geralmente nós vamos trabalhar duas, porque o movimento é vertical no vácuo. Então, se o movimento é vertical, ele vai pedir despreze a resistência do ar, ok? Nós vamos ter que utilizar a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, se a questão pedir para você isso, porque às vezes ela não pede isso e a gente utiliza 10, ou então na própria questão ela já pede para você utilizar 10, que é uma aproximação para facilitar nossos cálculos. Nós sabemos que a aceleração, nas formas que tem aceleração, porque um movimento vertical no vácuo é um movimento que depende da aceleração, e a aceleração aqui é constante. Então, as formas que tiver a aceleração, a de aceleração será substituída por G de gravidade, que também é uma aceleração, só que a aceleração da gravidade. Então, iremos substituir todas as formas que tem A por G, tá certo? O sinal de G vai depender da trajetória que vai ser orientada por você, Se você orientar a trajetória para cima, você vai colocar menos G lá. Se você orientar a trajetória para baixo, você vai colocar mais G. Fica a critério. Tem alunos que dizem assim, professor, eu posso usar só a trajetória para cima? Pode, desde que você lembre todos os sinais, ou só a trajetória para baixo. Agora, tem outros alunos que já utilizam, e eu acho que é até mais conveniente assim para você não confundir. Se o corpo foi lançado para cima, ele bota a trajetória para cima, gravidade negativa. Aí, se a questão disser que o corpo foi lançado para baixo, aí ele bota a trajetória para baixo, gravidade positiva. De acordo com o movimento da questão, eu posso também trabalhar a trajetória. Corpo foi lançado para cima, pronto, trajetória para cima, gravidade negativa. Corpo foi jogado para baixo, foi lançado para baixo, foi abandonado. Aí eu boto a trajetória para baixo, já sei que a aceleração vai ser positiva. Quanto a isso aí, você poderia perguntar, mas professor, quais são as formas? As formas são todas aquelas do movimento uniformemente variável que nós já temos trabalhado até hoje, pessoal. Então, todas aquelas formas nós iremos estar utilizando. Por exemplo, você vai utilizar S, tá certo? S0 mais V0 vezes tempo mais, tá certo? Mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Você vai usar V igual a V0 mais A vezes T, e você vai usar de Torricelli, que é V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Só quer dizer para você o seguinte, onde tiver o A pode ser substituído por menos G se a trajetória for para cima,
ou A pode ser substituído por mais G se a trajetória for para baixo. Isso aqui você tem que levar em consideração. E as formas que nós vamos utilizar são essas três aqui. Só lembrando que no lugar de S pode ter H. Então no lugar de S pode ser H, pode ser X. Tudo isso aqui não quer dizer, refere-se à questão de altura, refere-se à questão de espaço, refere-se a essas paradas aí. Então é só você levar em consideração todos os processos básicos aí para você poder entender direitinho e não esquecer desses detalhes. Tranquilo, pessoal? Aí, quando ele quer altura máxima, alguma coisa do tipo, e aí nós utilizamos todo esse aparato aqui para não errar, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu tivesse um exemplo, uma questão falando aí para você, trabalhar assim, ó, qual a altura máxima, tranquilo? Qual a altura máxima de um corpo lançado com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo, tá certo? Qual a altura máxima de um corpo lançado com velocidade inicial de 20 metros por segundo, tá certo? Se ele é lançado, ele não diz aqui, né? Ele poderia dizer qual a altura máxima de um corpo lançado para cima com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Bora considerar isso. Vamos dizer que ele foi lançado para cima. Então, se ele foi lançado para cima, a gravidade é o quê? Negativa. Isso aqui você não pode esquecer de jeito nenhum. Se a gravidade é negativa, aí eu vou ver aqui qual das três fórmulas eu vou ter que utilizar, pessoal. Porque às vezes a dificuldade do aluno é encaixar a fórmula na questão. Então, o professor ele deu só velocidade. Então, eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade inicial e tenho velocidade inicial. Pior que eu tenho velocidade inicial nas três. Mas ele está pedindo o quê? A altura, professor. Ele está pedindo a altura. Então, ele está pedindo aqui para você qual foi essa altura aqui, ó, tá certo? H de altura. Então, já essa do meio aqui pode descartar. Tranquilo? Por que que posso descartar? Porque ela não tem altura. Fica na primeira e na última. Professor, mas ele não me deu tempo. Então, se ele não me deu tempo, o ideal é que eu utilize quem? A de torre certa. Então, como é que fica? Fica aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, ó, mais 2 que multiplica. A aceleração tu vai substituir aqui por G. Como a trajetória está para cima, quando tu vai substituir por G, no caso vai ser menos G. Ó. Então, menos G vezes delta S, como eu disse para vocês, o espaço pode ser H. Então, tu vai botar H de altura. Então, vamos lá. V ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais com menos dá menos, 2 vezes G, fica 2 vezes G vezes H. Agora eu vou só substituir, ó, V ao quadrado. Veja, pessoal, quando ele chega na altura máxima, veja que quando ele chega na altura máxima, precisa mudar de sentido. Então, na altura máxima, bote aí no material de vocês. Velocidade igual a zero. Velocidade igual a zero porque muda de sentido para começar a descer. Então, aqui, quem é a velocidade final? 0 ao quadrado vai ser igual. Quem é a velocidade inicial? Ele deu um problema aqui para você que ela é 20. Mais um detalhe, tem que estar em metros por segundo, porque se tiver em quilômetros por hora, você tem que lembrar, ó, se tiver em quilômetros por hora, você tem que lembrar de transformar para metros por segundo. E para transformar para metros por segundo, divide por 3,6. Não esqueça esse detalhe. Então, 0 ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado menos 2 que multiplica. A gravidade ele não deu, põe 10. Bote 10. Tá certo? Vezes H. Então aqui fica 0, vai ser igual a 20 ao quadrado, 400 menos 20H. Menos 20H vem para cá positivo, então fica 20H é igual a 400. Nesse caso, nós podemos ter que H vai ser igual a 400 dividido por 20. Tá certo? Corta esse 0 com esse 0. H vai ser igual a 40 dividido por 2, 20 metros. Então a altura que ele alcançou aí foi de 20 metros. Essa foi a altura, 20 metros. Se ele tivesse perguntado, professor, por exemplo, se ele tivesse perguntado para mim qual tivesse sido o tempo, se ele tivesse pedido nessa questão o tempo, se ele tivesse pedido nessa questão o tempo, meu querido, você ia ver o seguinte, ó, o tempo, pegando o mesmo exemplo, o tempo. Então o tempo seria, ó, V é igual a V0. Aí já posso botar, né? Porque como eu orientei a trajetória para cima, no lugar de A, você sabe, mais A,
mais A vezes T. Então, no lugar de A, você pode substituir, ó, menos G vezes T. Porque A substitui por menos G, porque está indo para cima. Na altura máxima, a velocidade final é igual a zero, como eu disse para vocês, muda de centímetro. 20 é a velocidade inicial da questão. Gravidade é 10 vezes T. Muda para o outro lado. 10T é igual a 20. T vai ser igual. Corta esse zero com esse zero. 2 segundos. Então o tempo aí foi 2 segundos. Esse corpo levou 2 segundos para chegar lá em cima. Então ele levou 2 segundos para subir. Tem a velocidade inicial de 20 e tem uma altura de 20. Se eu tivesse pedido assim, qual a velocidade final? Então a velocidade final você poderia substituir aqui e calcular, seria de boa. Mas no caso aqui, as questões comuns são isso. Procurar altura, procurar tempo, e aí você vê em qual forma encaixa direitinho. E aí você vai lá. Na primeira, como não tinha tempo, usei torre cego. Na segunda, como ele quer tempo, eu utilizei essa segunda aqui. Beleza? É um conteúdo que não é difícil, tá certo? Mas você precisa entender principalmente essa questão da aceleração. Se você botar a trajetória para cima, em todos os lugares que tiver A aqui, você vai ter que substituir por menos G. Se você botar a trajetória para baixo, todos os lugares que tiver A aqui, você vai substituir por mais G. Simples, direto. Ok? Não tenho que pensar muito a respeito disso aí não. Quero só dar uma dica para vocês, para quando vocês forem trabalhar questões assim, ó. Tem aquele corpo abandonado, ó. Corpo abandonado, tá certo? E tem um corpo lançado. Corpo lançado. Tem diferença entre eles dois. Corpo abandonado e corpo lançado. O corpo que é abandonado, tá certo? O corpo que é abandonado, ele é solto, vamos dizer, de um ponto, e sua velocidade inicial é zero. Ele não tem velocidade inicial. Tá certo? Já o corpo que é lançado, ele é jogado. Então, se ele é jogado, nesse caso aqui, ele precisa ter velocidade inicial. E a velocidade inicial dele tem que ser diferente de zero. Nas duas situações, a aceleração sempre é igual à gravidade. O que pode mudar é só o sinal. Porque se a trajetória que tu botou para baixo é mais G, se a trajetória que tu botou para cima é menos G. Então, o corpo lançado, a velocidade inicial é diferente de zero. Corpo abandonado, a velocidade inicial é igual a zero. Nessas duas circunstâncias aqui. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, mostrar para vocês. Vocês podem resolver questão desse tipo aqui, que não é difícil de se ligar sempre na questão das fórmulas aqui e do sinal da gravidade de acordo com a trajetória adotada por você, meu amigo. Beleza? Forte abraço, tamo junto, tchau, tchau.